Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo informativo em nosso canal. Hoje nós iremos explorar as principais questões envolvidas na revisão do FGTS, e nós iremos também compartilhar os desdobramentos mais recentes dos julgamentos que estão moldando o cenário. Então, prepare-se para desvendar os detalhes desse assunto crucial que afeta milhões de brasileiros. E se você deseja estar por dentro de todas as informações relevantes sobre esse tema e compreender como isso pode impactar a sua vida financeira, você veio ao lugar certo, você está no vídeo certo. Nos últimos tempos, diversos julgamentos têm ocorrido nos tribunais, trazendo esperança para aqueles que almejam uma revisão do FGTS. Essas decisões têm sido fundamentais para estabelecer precedentes e orientar os trabalhadores em relação aos seus direitos. Pessoal, é rapidinho. Por gentileza, se você puder se inscrever em nosso canal, deixar seu like, nós agradecemos. E assim, com essa inscrição e com o seu like, vai fortalecer o nosso canal, Então, desde já eu agradeço a colaboração de cada um. Um dos mais importantes julgamentos dos últimos anos para a classe trabalhadora está em andamento, No Supremo Tribunal Federal. Durante as sessões, a Corte está analisando a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, a respeito da correção do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. Por sua vez, a revisão do FGTS ela pode render uma bolada aos cidadãos beneficiários. A ação analisada ela pede a alteração do índice utilizado atualmente para corrigir o saldo do FGTS, a taxa referencial, Então, o motivo é o fato da taxa ter, desde 1999, um rendimento abaixo da inflação. Então, caso seja favorável aos trabalhadores, a decisão deve beneficiar aqueles que possuíam um saldo no fundo em algum momento desde janeiro de 1999. Com isso, haverá ainda chance de restituição de perdas por conta da atualização dos valores baseado na TR nos últimos 22 anos, mesmo que o dinheiro já tenha sido sacado. Então, a ADI, apresentada pelo Partido Solidariedade em 2014, alega que as correções feitas pela taxa ocasionaram perdas reais aos trabalhadores brasileiros, visto que os saldos perderam muito valor frente aos avanços dos preços da economia ao longo dos anos. Atualmente, a correção do FGTS está em 3% mais TR, que tem sido menor que 1% ao ano. Já a inflação acumulada nos últimos 12 meses chega perto de 5%, mas já chegou a ser 10%, pelo menos até o final de 2021. Na ocasião do STF julgar procedente o pedido, o saldo das contas do FGTS deve então ser corrigido por um índice que realmente acompanhe a inflação, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. Outra possibilidade é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que é o IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com isso, pelo menos 110 milhões de contas ativas do fundo devem ser beneficiadas pela mudança. Então, o impacto para as contas do governo, por sua vez, está calculado em 296 bilhões. Já o Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador estima um impacto um pouco menor, 270 bilhões, caso a revisão considere todo o período de 1999 a 2023. E quem é que vai ter direito a essa revisão do FGTS? Todos os trabalhadores com direito ao fundo a partir de 1999 podem receber a correção, caso o Supremo decida que o índice utilizado estava errado e acarretou prejuízo. De acordo com o especialista, ao menos 70 milhões de trabalhadores podem ser beneficiados. Um só trabalhador pode ter mais de uma conta aberta a cada novo emprego com carteira assinada, por exemplo. Vamos falar agora como está a votação, como estão os votos. O voto do relator. Em seu voto, o ministro Luiz Barroso, que era relator do caso, afirmou que a Constituição Federal não prevê a correção monetária como um direito subjetivo. Ele entendeu, no entanto, que a correção feita pela TR ela é muito baixa. Então a taxa serve para compor valores na economia entre as correções do FGTS e está atualmente 0,32% ao mês, já crescida de juros de 3% ao ano. Já a poupança está em cerca de 0,6%
ao mês. O ministro deu parcial provimento à ação, afirmando que, apesar da baixa liquidez, a remuneração por depósito do FGTS está muito baixo das oferecidas pelo mercado e rende menos até do que a caderneta de poupança. O relator foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. Se concordamos que o FGTS pertence ao trabalhador, o que a União faz é gerir recursos de terceiro. Quem está gerindo recursos tem deveres mínimos de razoabilidade, inclusive para que não haja locupletamento ilícito. O dinheiro fica lá paradinho. E a regra do mercado é, quanto menor a liquidez, maior a remuneração, disse o ministro relator. Caso prevaleça o seu voto, prosseguiu ele, a mudança na correção do FGTS deve ser aplicada a partir do julgamento do Supremo. Perdas passadas, disse o ministro, devem ser resolvidas pelo Legislativo ou por negociação coletiva com o Executivo. No voto, Barroso ele rejeitou os argumentos da União de que o rendimento do FGTS é baixo porque os recursos do fundo são utilizados para financiar políticas de habitação, saneamento básico e infraestrutura. Segundo ele, os valores que integram o fundo são patrimônio dos trabalhadores e não patrimônio público. Não é legítimo impor a um grupo social o ônus de financiar com seu dinheiro políticas públicas governamentais. Há uma inversão de valores em que os mais pobres financiam os mais abastados em muitas situações. Ninguém é um meio para realizar fins alheios. Quando você apropria o dinheiro do trabalhador sem remunerá-lo adequadamente para atingir fins públicos, você simplesmente transformou o trabalhador em um meio. Sobre o baixo rendimento do FGTS, apesar de se tratar de uma poupança compulsória, Barroso pediu empatia aos dos mais ricos. Imagina a alta classe média brasileira que investe em renda fixa, em fundos de ações, em fundos de muito mercado e em câmbio. E de repente viesse uma regra que dissesse todas as suas aplicações terão uma rentabilidade pré-determinada abaixo da poupança porque o país está precisando fazer investimentos sociais importantes. O que aconteceria se hoje se editasse essa norma dizendo isso? O mundo iria cair, afirmou Barroso. Os trabalhadores têm parte do seu fundo de garantia, ou seja, sua poupança compulsória em caso de desemprego, sacrificada para custear investimentos que interessam à sociedade por inteiro, prosseguiu o magistrado. Um pedido de vista do ministro Nunes Marques interrompeu na última sessão o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, deu uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona o critério legal de correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Nunes argumentou que nos últimos 5 anos o rendimento do FGTS foi superior ao da poupança e que, dessa maneira, o pedido de vista não prejudica os trabalhadores. Na ação, o Partido Solidariedade questionou o dispositivo que impõe a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS pela taxa referencial. A legenda alegou que esta taxa está defasada se comparada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Por isso, solicitou que o crédito dos trabalhadores seja atualizado pelo índice constitucionalmente idôneo. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre a revisão do FGTS. O julgamento está em andamento, São 2 votos já a favor dos trabalhadores e o ministro Nunes Marques pediu vista. Então, ele tem um tempo para falar o seu voto e assim que ele concluir o seu voto, a votação vai dar continuidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.